Podcast Rio Ônibus, o canal para quem usa transporte público no Rio. Saudações ouvintes, passageiros dos ônibus da cidade e população carioca. Eu sou Paulo Valente, nesta edição do podcast Rio Ônibus, gostaríamos de anunciar mais uma parceria na área de responsabilidade social. Novamente, ao lado da Ação da Cidadania, nós participamos da luta contra a insegurança alimentar, apoiando a campanha Brasil Sem Fome. Durante seus 30 anos de atuação, a instituição já atendeu mais de 26 milhões de pessoas e distribuiu 55 milhões de quilos de alimentos. A meta é continuar em frente, contando com o apoio de outras entidades e também de membros da sociedade civil organizada. Para conversarmos sobre essa parceria e também celebrar as 3 décadas da Ação da Cidadania, convidamos para o nosso episódio de hoje o presidente do Conselho da instituição, Daniel Carvalho de Souza. Daniel, seja bem-vindo. É uma honra para a gente conversar aqui com você, que está à frente de uma organização tão importante. Obrigado, Paulo. Obrigado a todo mundo que está nos ouvindo. Para a gente é uma alegria fazer mais um ano de parceria com vocês que são parceiros há bastante tempo, né? E pela capilaridade, pela força que vocês têm, muito importantes, principalmente nessas campanhas de arrecadação de alimentos. Então, a gente aqui reconhece a importância dessa iniciativa, tenho o prazer de estar participando aí com vocês, apoiando já há um bom tempo, e a gente está, então, dentro dessa nova campanha do Movimento do Brasil Sem Fome. Queria te pedir para começar explicando para os nossos ouvintes como funciona esse projeto, qual o impacto dele aí junto à sociedade. Olha, a Ação da Cidadania, né, como você mesmo falou, a gente tem 30 anos combatendo a fome e desde o primeiro ano que a gente faz essas campanhas que arrecadam alimento e dão a comida para quem está precisando de fome hoje, né? A gente entende a importância das mudanças estruturais, da importância da educação, do emprego, né, da gente poder realmente ensinar a pescar em vez de dar o peixe. Mas a verdade é que a gente tem uma situação muito grave e essas campanhas como o Brasil Sem Fome e o Natal Sem Fome, elas funcionam exatamente assim. A gente mobiliza, né, a sociedade, a gente arrecada os recursos, compra os alimentos e faz eles chegarem o mais rápido possível para as pessoas que passam fome, pessoas que não podem esperar, né, que nesse momento, enquanto a gente está conversando aqui, elas estão numa situação grave de insegurança alimentar. Então, a campanha ela tem essa característica de ser uma coisa muito rápida, muito ágil, né, e principalmente de fazer escoar a comida, né, lá na ponta da forma mais emergencial possível. É aquilo, né? Quem tem fome tem pressa, né? Acho que é a grande Exatamente. frase que define todo esse que tá movimento. aqui no meu, Está na tua é o que está camisa aqui aí, na né? minha camisa. Eu acho que isso diz tudo, né? Quando você para Sim. pensar, tudo isso é importante, ensinar a pescar, dar condições da pessoa ter um trabalho digno, comprar o seu alimento, mas você com fome, você não consegue nem dar o primeiro passo, é sair de casa para estudar, para buscar alguma coisa, né? Então, É exatamente isso que você está falando, Paulo, porque a gente vê, né, como as pessoas se preocupam com essa questão, ou seja, como que você vai aprender, como você vai fazer um curso de formação, como você vai para a escola, como você vai fazer qualquer coisa se você e a sua família, principalmente seus filhos, estão passando fome. Então, é uma situação que, infelizmente, está muito grave, e a gente precisa agir nisso de forma absolutamente emergencial. Ok. Então, a gente tem a campanha do Brasil Sem Fome, tem o Natal Sem Fome. A Ação da Cidadania tem outras frentes de trabalho também, né? Você poderia passar para a gente aí quais são? Claro, a gente tem trabalhado, principalmente aqui no Rio de Janeiro, com hortas comunitárias. Aqui nos 2 armazéns da Ação da Cidadania, a gente tem 2 hortas, que é onde a gente, né, planta e usa, né, esse alimento, seja para a gente, seja para a população do entorno. A gente, pela primeira vez, Paulo, há 2 anos atrás, teve que entregar alimento pronto. A gente que sempre trabalhou com alimento não perecível,
a gente teve que criar uma cozinha solidária que produz 1.000 refeições por dia, 500 no almoço e 500 no jantar, para a população de rua e para as pessoas que não têm condições nem de cozinhar, né, o alimento não perecível. A gente tem trabalhado com cursos de formação e de capacitação para que as lideranças consigam cobrar as políticas públicas que, de fato, né, vão acabar com a fome no Brasil. A gente está criando um banco de alimentos aqui no Rio e a gente tem a ideia de fazer em outros 9 estados, não só o banco de alimento, como a cozinha solidária. A nossa área cultural está muito atuante também, né, entendendo que a cultura sempre foi muito parceira da ação da cidadania, né, convocando e mobilizando as pessoas. Então, assim, na verdade, poderia ficar aqui meia hora, mas a gente realmente teve que diversificar e ampliar o nosso alcance, que não é só no Rio, né? É bom lembrar que a gente está no Brasil inteiro, mas no Rio é onde realmente a gente tem mais força e tem a nossa tradição dos 30 anos de trabalho. Certo. E nesses 30 anos, né, que são celebrados agora, que é uma grande conquista, porque a gente vê muitas iniciativas que começam, mas não conseguem atingir, né, seu objetivo plenamente, ou até conseguem por um período, mas não levam uma continuidade. Vocês estão fazendo aí 30 anos, e dentro desse movimento estão lançando um livro, né? Fala um pouco para a gente aí como é que vai ser essa celebração, como é que é o projeto do livro. Conta para a gente isso aí. Então, o livro, as pessoas devem se perguntar, mas por que a Ação da Cidadania lança um livro a cada 5 anos? Porque a gente lançou um livro quando a gente fez 20 anos, outro quando fez 25 e agora com 30, né? E a minha resposta é que o Brasil não é para os fracos de coração. Então, nesse país, em poucos anos, acontece o que em outros países, às vezes, levam décadas para acontecer, né? E, de fato, aconteceu muita coisa nesses últimos 5 anos, tanto com a questão da fome. A Ação da Cidadania cresceu muito porque ela foi, né, convocada pela questão da pandemia a agir, a usar toda a sua experiência para trabalhar de uma forma nacional e também por conta da mudança de espaço, um novo modelo de gestão. Então, a gente entendeu que a gente não poderia esperar 10 anos para fazer um outro livro. Então, esse livro que a gente lança, né, esse ano, inclusive eu já convido a todos aqui, no dia 19 de setembro, a gente vai fazer o lançamento no Rio de Janeiro, na Livraria da Travessa, e a gente vai ter lançamento também em São Paulo e em Brasília. Mas esse livro conta o que foram esses últimos 5 anos, né? O quanto que a Ação da Cidadania foi desafiada, né? Como que ela enfrentou esses desafios, um pouco, né, nas iniciativas que eu falei anteriormente. E é um livro que teve a sorte de contar com a capa do Vic Muniz, o artista Vic Muniz, que reproduziu, né, o rosto do Betinho com arroz e feijão. Ele ficou lá 4 dias testando a textura do feijão, qual era a melhor forma, e fez uma capa belíssima, né? E dentro do livro a gente conta não só esses últimos 5 anos, mas também faz uma retrospectiva, né, dos outros 25 anos. Então, acho que é um livro para quem quer conhecer a Ação da Cidadania e quem quer se inspirar, talvez, né? Porque a ideia não é fazer um livro que fique falando bem da gente, como se fosse um institucional, mas que o livro possa realmente inspirar as pessoas e as entidades que queiram fazer a sua parte, queiram, de alguma forma, né, transformar o país. Sim. Então, você falou sobre essa questão, né, de outras entidades entenderem a causa e apoiarem também, como o Rio Ônibus tem feito. Então, qual é a importância? Como que você enxerga parcerias como essa com o Rio Ônibus e outras entidades aí para ajudar a alavancar o movimento da ação da cidadania? Como é que a sociedade pode se engajar de modo geral? Queria que você passasse também, olha, eu estou ouvindo esse podcast e me interessei. Onde que eu posso buscar informações? Aonde que eu posso me apresentar para participar desse trabalho também? É muito importante a gente aproveitar o canal aqui para divulgar, porque muita gente, às vezes, quer divulgar, mas não sabe como fazer, como apoiar. Então, passa isso aí para a gente, por favor. Tá, eu vou começar falando da importância dessa parceria com vocês, porque a comunicação, né, ou seja, dar visibilidade à campanha, é o mais importante quando você quer parcerias, quando você quer arrecadar fundos, quer arrecadar, né,
convocar parceiros Sim. e voluntários. Então, o fato da gente poder contar com essa gigantesca frota e rede de comunicação que vocês têm, né, e que sempre nos apoiaram, isso é fundamental, porque não adianta você fazer uma campanha muito criativa e ninguém consegue ver, ninguém Sim. consegue saber que ela existe. Então, o fato da gente poder contar com essa visibilidade que vocês propiciam é absolutamente fundamental, principalmente no Rio, onde a gente é muito forte, né? E vocês também estão no Rio. Então, eu acho que essa é a primeira questão, e desde já, assim, como presidente do Conselho, eu agradeço muito, né, por a gente estar continuando, e eu acho que vai ser especial esse ano por conta dos 30 anos da Ação da Cidadania. Eu não sei se vocês sabem, mas a Globoplay está lançando uma série sobre o Betinho, sobre o meu pai. Então, essa série vai sair em novembro, então vai dar muita visibilidade, não só ao Natal Sem Fome, à Ação da Cidadania e ao próprio Betinho. Então, acho que a gente está ali num alinhamento perfeito para fazer o maior Natal Sem Fome de todos os tempos, né? E nesse momento, como você falou, a gente está com o Brasil Sem Fome, e seja para o Brasil Sem Fome, seja para o Natal Sem Fome, que começa no dia 15 de outubro, né, você pode participar entrando no nosso site, que é www.acao da cidadania, né, Ação da Cidadania Ação da sem tio ou Cidadania. cedilha, .org.br. Lá tem diversas formas de doar e você pode escolher, né, qual é a melhor forma e saber que a gente vai estar o segundo semestre inteiro trabalhando e precisando realmente, né, de ajuda de vocês. Então, eu já faço essa convocação. A gente vai ter muitos projetos culturais também e a gente, enfim, está sempre dando visibilidade a eles, seja na mídia e seja através de parceiros como a Rio Ônibus está fazendo, que, de novo, é uma parceria estratégica para a gente ter sucesso nesse Natal Sem Fome, no Brasil Sem Fome. Certo? E para a gente aqui é uma honra também poder participar. A gente coloca os cartazes nos ônibus, cada ônibus transporta aí por dia 500, 600 pessoas. A gente coloca aquele letreiro atrás do ônibus, do busdó, todo mundo na cidade enxerga, os terminais também, as TVs dentro dos ônibus estão veiculando as mensagens, a gente coloca nas mídias sociais. Acho que dos projetos que a gente apoia aqui, é um daqueles que dá mais orgulho da gente poder falar. A gente tem, Que coisa boa. é parceiro da Ação da Cidadania. Eu acho que para a gente aqui significa muito essa mobilização que a gente faz aqui. A gente só pode parabenizar a você pelo trabalho, a toda a instituição. Eu acompanho pessoalmente desde sempre, acho que desde o início. Você falou do Betinho, era o cara que lia muitos livros do Enfio, acompanhei Olha, a volta do irmão do Enfio para o Brasil, sim, o movimento que ele fez. Então, eu tenho o prazer de ter acompanhado, de ver tudo isso evoluindo, e, sem dúvida, teu pai é um grande exemplo para todos nós, para sempre. Eu acho que nós vamos passar e o legado dele continua. é verdade. Isso que é o mais importante. Então, olha, te agradeço muito aqui pela participação, um prazer falar com você, um prazer poder apoiar esse trabalho. Daqui a pouco a gente vai estar falando de novo sobre o Natal Sem Fome, colocando os ônibus lá. Acho que esse ano foi o primeiro ano que a gente colocou, Natal passado, colocou os ônibus lá para fazer as entregas nas comunidades. A Sim, experiência foi sim, muito legal. incrível. Já tem pessoal perguntando, os motoristas querendo saber, pô, vai ter de novo esse ano, quero ir lá, quero estar junto. Então, para a gente é muito importante. Obrigado, então, Daniel, pela participação. Obrigado de novo, Paulo. Obrigado a vocês. É uma alegria da gente estar junto. E, de fato, eu acho que somos todos Betinho, né? O Betinho Sim. morreu há 26 anos atrás, lá em 1997, mas eu acho que ficou aí esse legado e ficou principalmente, né, essa vontade da gente de entender que a solidariedade é o valor mais importante. Então, Sim. todos nós fazendo a nossa parte, vocês, de novo, são um parceiro assim fenomenal, e a gente vai estar junto, se Deus quiser, Sempre aí. o tempo todo. Então vamos Muito gravar. obrigado. Tem o livro dos 30, vai ter o dos 35, os do 40, e vamos em frente. Pois é. Isso aí, Vamos Daniel. nessa. Vamos Muito nessa. obrigado, então. Então Então, tá. pessoal, agradecendo a Daniel Carvalho de Souza pela participação aqui, o presidente do Conselho da instituição.
Chegamos ao fim de mais uma edição do podcast Rio Ônibus, que ficará disponível para você ouvir novamente a qualquer hora e compartilhar com quem você quiser. Esse episódio, especialmente, deve ser bastante compartilhado para que a gente possa colaborar mais e mais aí com esse projeto tão bom. Semana que vem estaremos aqui com mais um assunto do seu interesse. Esperamos você. Apresentação e supervisão, Paulo Valente. Roteiro e produção, Peter Barcelos. Produção técnica, Rafael Lima. Rio Ônibus. Seu dia passa por aqui.